Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de março de 2023, estamos registrando aqui mais um dia de trabalho na propriedade, programa Sítio do Zero. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos hoje uma sexta-feira maravilhosa. A gente está acompanhando o trabalho da equipe da Associação dos Produtores Rurais. Na verdade, é um projeto já implementado para fomentar a agricultura familiar. Todos os municípios, principalmente os municípios que estão voltados para a área agrícola, então existe a disponibilidade de equipamentos que são adquiridos por intermédio de projetos do governo federal para ajudar a auxiliar o produtor rural. A compra de implementos, compra de tratores, isso daí fica disponibilizado por intermédio dessa associação, né? A própria prefeitura ela tem essa capacidade de absorver esse projeto e ela vem fazendo isso de forma muito interessante. Isso fomenta a produtividade nas pequenas propriedades, né? Para ele não ficar refém aí dos grandes produtores que só viriam na sua propriedade após eles terem preparado o solo deles, plantado. Isso depende da disponibilidade. E olha só, quando você tem esse tipo de procedimento, automaticamente você acaba passando às vezes do período de produtividade, não consegue plantar na época certa. Gente, o solo tá maravilhoso, muito bem incorporado. É até bonito de ver, né? Para quem gosta, né? É um prato cheio. Hoje nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês o trabalho da máquina. Nós estamos aqui com o Ford 7630 traçado com uma grade Roma. Já foi passado um subsolador. O nome do equipamento é Stara, onde ele tem uns dentes com mais de 40 centímetros de profundidade. Deixa eu mudar aqui o posicionamento. Mais de 40 centímetros de profundidade, subsolando as camadas compactadas do solo em decorrência do uso por muito tempo de implementos, pastagem, a própria erosão vai causando, né, a lixiviação da matéria orgânica. O que é lixiviação? Quando aquela matéria orgânica é levada, às vezes por intermédio de uma enxurrada, né, ela vai correndo e vai deixando o solo desnudo e desprotegido. Com consequência, baixa produtividade, porque baixa a microbiologia do solo. Com relação à macrobiologia do solo, qual que é o nosso projeto aqui, gente? Nosso projeto é utilizar a menor quantidade possível de herbicida. O que é um herbicida? Sida, né? Que já diz que é para matar, é um veneno. E herbi, que seria plantas. Então é um veneno que mata plantas. O herbicida, ele é um veneno, um composto químico que mata as plantas, mata por intermédio de uma asfixia. Ela não consegue, ele obstrui a força dela fazer a fotossíntese e ela não se desenvolve, indo se asfixiando e morrendo. Muito utilizado na agricultura convencional. É claro, a gente tem que saber que é quase que impossível lidar hoje com a quantidade de ervas daninhas sem a aplicação de um herbicida. Mas o nosso projeto nessa área é utilizar a menor quantidade possível e mostrar para vocês que a possibilidade de uma produtividade ainda maior, olha só, ainda maior do que em áreas aplicadas herbicidas. É possível isso? É possível. Gente, a nossa intenção é chegar aqui numa proporção acima de 10 toneladas de minhoca por hectare. Mas minhoca? Para que minhoca, Dirceu? Porque a minhoca ela faz o quê? A aeração do solo. Os excrementos dela, ela passa por um tubo biodigestor, que é a parte digestiva da minhoca. Ela come essa matéria orgânica e as fezes dela é o último estágio de decomposição da matéria orgânica. E isso possibilita o quê?
a disponibilidade de minerais, que são os nutrientes do solo. Esses minerais vão ser macronutrientes, que é nitrogênio, fósforo, potássio, e a classe dos micronutrientes, que são quem? Manganês, cloro, cálcio, boro, enxofre e tantos outros micronutrientes. Mas a gente não está aqui para dar uma aula de química de solo, nós estamos aqui para falar para você o quanto que é possível você, numa pequena propriedade, produzir mais, com muito mais qualidade, com muito mais produtividade, gastando menos, porque a ideia aqui é produzir bastante com um custo menor. Bom, vamos falar então o que aconteceu no nosso primeiro plantio depois que foi feito aqui, foi retirado. Depois de muito tempo aqui tinha um pasto, uma área super degradada, com alguns tipos de ervas daninhas que são características dessas áreas degradadas, como o agrião, a corda de viola, pé de galinha, várias outras aqui, né? O capim amargoso, a guanchumba, então eram a falsa vassoura, são a própria buva, são ervas. Eu estava olhando aqui em volta para ver se eu ainda encontro, já não encontra mais, olha que interessante, né? A gente já quase não encontra mais. A buva mesmo nós praticamente eliminamos dessa propriedade, não tem buva, gente. E o sítio vizinho tem buva, mas aqui não tem. Por quê? Nós fizemos um processo consciente, nós retiramos, carpimos, roçamos ela para que ela não aumentasse, né? Ela não aumentasse. E ela é resistente a herbicida, gente. Ela é resistente. Você tem que entrar com uma quantidade de herbicida muito forte. E isso ataca a microbiologia do solo, né? Vai matar, vai deixar o solo mais ácido, vai deixar o solo com resquício daquele veneno, e automaticamente, mesmo sendo um herbicida, ele é um veneno, ele prejudica. E ele prejudica quem? Os micro-organismos do solo. Bom, aqui agora vou falar para vocês o que nós fizemos então, qual foi a quantidade de produtividade que nós tivemos. Eu vou estar postando algumas fotos depois de quando a gente plantou o milho, preparou o solo, quando a gente estava no processo de crescimento, depois no processo de pendoamento, embonecamento, que ela geralmente emboneca primeiro, depois vem o pendoamento, que é onde ela faz a polinização, cai o pólen, né? Ali sobre o cabelo da espiga de milho. Vamos falar sobre a resistência à seca que ele teve e vamos falar o principal, o potencial produtivo que aquele material gerou numa pequena área. Gente, nós temos aqui praticamente 2 hectares de área plantada, né? 2 hectares de área plantada. E teve um custo para plantar nessa área de quase 2 hectares de 5.130 e poucos reais. Desde o preparo do solo, aplicação do herbicida, aplicação do inseticida, né? Que a gente usa um determinado inseticida no milho, porque é muito atacado pela cigarrinha do milho. A gente vai estar falando para você sobre a importância do cuidado, né? com a plantação, para você não ter, às vezes ficar falando, eu plantei e não vou colher, mas você tem que ter cuidado. A plantação, ela exige um cuidado, tá? E aí nós fizemos depois a adubação de cobertura, importantíssimo na fase de desenvolvimento. Depois nós vendemos ele para silagem. Por que eu acabei vendendo para silagem? Desocupar a área o mais rápido possível e novamente prepará-la para a gente agora na safra. Eu ia fazer a safrinha. Nós tivemos aí muita chuva no mês de fevereiro, até a entrada do mês de março. A disponibilidade de tratores fazendo silo da associação, que é por intermédio da prefeitura, estava com a agenda completamente cheia, e isso atrasou o nosso plantio. E aí eu resolvi preparar o solo para receber o plantio só na safra, na plantio de verão. Isso vai acontecer exatamente no final de agosto, início de setembro, com a ajuda de Deus, se Deus quiser. Bom,
eu quero mostrar para vocês, então, que é possível, é possível você em uma pequena propriedade, você ter um resultado positivo. Nós tivemos aqui em lucro líquido dessa produção, vendendo ele para silo, gente. Eu vendi o milho para silo. Quando você dispõe dessa matéria para silo, automaticamente o ganho é menor, tá? É menor o ganho. Você tem que ter consciência disso. Se eu tivesse esperado para fazer a remoção dele com as espigas, o milho granado, seco, né? Eu teria tido uma produtividade muito maior em relação ao valor final líquido, ao lucro líquido. Mas vamos falar que nós escolhemos vender para silagem, tínhamos um outro projeto e aí a gente fez dessa forma. Ele deu 5.300 e poucos reais, não lembro agora quanto que deu, 5.300 e alguns quebrados de lucro líquido em uma área de 2 hectares, um pouco menor que 2 hectares. Gente, isso é uma produtividade excelente, acima da média do que o pessoal está acostumado a produzir. Solo bom, Dirceu? Não, o solo estava degradado. Foi feito as correções, foi feita a disponibilidade de adubo. Claro, o adubo foi adubo químico. Nós utilizamos adubação química, utilizamos cobertura química porque ele libera imediatamente a disponibilidade de minerais para as plantas, né? Ele já libera na hora. Então nós tivemos que fazer isso daí. E é o normal, a agricultura convencional. Eu não estou fazendo uma agricultura orgânica, eu estou fazendo uma agricultura consciente, né? Uma agricultura consciente. Na agricultura orgânica não poderia utilizar nada desse tipo de produção com adubo químico, só com adubo orgânico. É possível? É. Vamos estar implementando a adubação orgânica? Vou estar implementando a adubação orgânica, porém eu não vou, por enquanto, trabalhar com a agricultura orgânica. Após ver essa produção, ver esse lucro líquido muito interessante para a produtividade, nós vamos aumentar nossa área gradativamente, recuperando o solo, melhorando as curvas, recuperando a capacidade de intercâmbio, a gente chama de CTC, né? De intercâmbio entre o solo, os nutrientes que já tem no solo e os nutrientes disponíveis. Essa é uma capacidade de troca, né? Então nós vamos estar analisando. Agora vamos fazer uma cobertura, vamos aplicar o calcário, né? Não sei se eu aplico o calcário ou gesso agrícola. A gente vai estar analisando e falando para vocês posteriormente. O mais importante, pessoal, vale a pena você investir no solo. Não pense você, que se você for lá, não, eu só vou comprar uma semente de milho. Semente é semente, não. O milho tem que ser uma semente de qualidade, você já tem 50% da probabilidade de sucesso. Segundo, a adubação na época certa já vai te dar aumento na produtividade. Você vai ter que fazer cobertura na época certa, aumento da garantia da produtividade. E o resto você deixa que Deus faz por si só. Ele manda chuva na hora certa e a sua planta vai poder produzir satisfatoriamente. Gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Olha só, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho do solo. Hoje a gente já encontra no solo, sabe o que, pessoal? Encontra no solo trapoeraba. A trapoeraba é excelente, ela demonstra que o solo está gordo, que o solo está fértil. A gente encontra o Ora Pronobis, tá? O Ora Pronobis é excelente, é uma punk. Punk é planta alimentícia não convencional. A gente já encontra no solo uma quantidade boa de outros tipos de leguminosas, né? Então o solo já está bem incorporado, ele está bem macio, né? E isso vai aumentar a produtividade. Gente, vou falar para vocês no próximo vídeo que a gente vai estar postando no nosso canal uma surpresa. A gente vai estar fazendo uma surpresa para vocês. Coisa maluca, né? Foi uma sugestão e a gente vai acatar essa sugestão. A gente sabe que aqui na nossa região não tem máquina para beneficiar essa sugestão, mas eu vou fazer assim mesmo. Mas eu não vou falar agora. Depois vocês vão colocando aí nas mensagens qual é a nossa surpresa, qual vai ser a planta que nós vamos plantar agora, né, em março, tá? O ciclo dela é de 110 dias, então vai lá, coloca suas opiniões, dá sua sugestão,
de qual vai ser a planta que nós vamos aplicar aqui num pequeno pedaço, né? Numa área pequena aqui, uns 6.000 metros só, porque a gente não tem equipamento para fazer a colheita desse material. Olha só o solo, gente. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha que bonito, gente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Olha que bonito. Né? Um solo com bastante raízes, né? Essas raízes é muito importante, demonstram que na camada superficial do solo tem muito nutriente para ela, tá? Tem muito nutriente. Pessoal, vou deixar vocês aqui, mas eu deixo aqui o meu abraço. Obrigado por vocês estarem se inscrevendo no canal. Compartilhe ele, né? Vamos divulgar o canal para as pessoas que gostam da agricultura, para as pessoas que têm às vezes uma pequena propriedade e não sabem o que fazer. É possível uma pequena propriedade produzir bem, bonito, barato e ter um lucro. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.